Ih, o tempo virou. A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não o contrário. Adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres, outras espécies ou violentar a natureza. Então, muitas viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A Amazônia é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim. Pensar a ecologia é pensar as formas de relação, de produção, do comer, do nutrir. A revolução será divertida ou ela não será. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, gente, tudo bem? Pergunta retórica, né? Não tem muito como a gente tá bem nesse país governado por Bolsonaro, Salles, um batalhão de genocidas, ecocidas, um país que metade da população não sabe o que vai comer no dia de amanhã, um país que promove despejos de famílias em plena pandemia. Inclusive, o nosso convidado de hoje, que vai estar aqui já com a gente, Thiago Ávila, participou ativamente da resistência de um despejo em Brasília na ocupação CCBB, com mais de 30 famílias de catadores de recicláveis, sendo detido por 2 vezes enquanto lutava pelos direitos dessas famílias. Mas quando a gente tinha pensado no Thiago para estar aqui, a gente, na verdade, estava querendo saber mais sobre essa vertente ecológica chamada Sociedade do Bem Viver. Vocês já ouviram falar nisso? Bem viver, gente, não tem nada a ver com bom vivant, tá? Não! É uma proposta que, apesar desse nome fofo, é bastante radical, mas radical no sentido bom da coisa, uma radicalidade de pensar num outro mundo possível, sabe? O bem viver, ou buen vivir, é uma proposta de transformação da sociedade a partir de valores e experiências existentes em muitas comunidades tradicionais. O termo é uma tradução de vários dialetos indígenas, o mais famoso deles, Sumac, do dialeto Quechua. E é uma utopia de sociedade que está aí para ser construída por todas e por todos. Eu não vou me alongar muito por aqui, porque a gente conta hoje nesse podcast com uma das maiores referências nesse tema. Então eu vou aproveitar o tempo para tirar todas as minhas dúvidas e aprender muito conversando com ele, Thiago Ávila. Thiago é socioambientalista e ativista dos direitos humanos, um dos mais referenciados estudiosos do bem viver no Brasil e na América Latina, membro do Subverta e apresentador do Bem Vivendo, seu canal no YouTube. Thiago, que honra ter você aqui no Tempo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Giovana, bom dia a todo mundo que acompanha o Tempo Virou também, muito massa estar aqui, prazer é todo meu. Olha, eu quero te dizer que você, atualmente, é uma das pessoas mais pedidas pelo público de estar aqui hoje, tá? Então, assim, é uma honra pra mim e eu sei que tem muita gente aí que tá ouvindo que queria muito essa entrevista. Que massa, que massa. Eu também tenho muita referência no trabalho que você faz, viu? Fico feliz de estar aqui com todas as pessoas que sonham um outro mundo possível. Tamo junto, pessoal. Thiago, agora sim, eu tenho muita coisa pra te perguntar sobre o bem viver, mas não tem como eu não começar falando sobre o que tá acontecendo agora, que é uma loucura sobre o despejo. Eu tô acompanhando pelo Twitter suas lives, a live da Sabrina lá do outro lado do mundo, fico imaginando ela, meu Deus, eu fico com o coração na boca, né, ver aquela polícia chegando, com toda aquela truculência, destruindo escolinhas, casas onde as pessoas viviam, tudo isso em plena pandemia. Me pergunto onde é que tá o coração dessas pessoas, e eu queria que você falasse pra gente como é que tá, como era essa ocupação, como tá a negociação, qual foi a causa do despejo, a causa por trás da causa. É uma situação muito crítica, né, Giovana, porque no fim a gente está vivendo um período que eu não consigo chamar de outra palavra, assim, é um genocídio que está acontecendo. E a gente tem famílias aqui no Distrito Federal que historicamente foram se estabelecendo no Cerrado, né? São famílias catadoras de materiais recicláveis. Então você e eu sabemos muito bem a função socioambiental que essas pessoas cumprem para a sociedade mesmo e para o futuro, né? As pessoas tratam a reciclagem como uma coisa do futuro, mas hoje no presente ela é feita por pessoas que não são valorizadas nem um pouco, ao contrário, são tratadas com todo elitismo, todo preconceito. E aqui essas famílias se estabeleceram no Cerrado com seus barraquinhos, algumas desde a década de 70, outras desde a década de 80. Foram criando seus filhos e netos já nesse mesmo local, só que elas sofrem uma violência brutal do Estado, assim, despejos recorrentes, muita violência policial, todo tipo de negação de direitos e opressão mesmo. E na pandemia elas acreditavam que a coisa ia melhorar, só que não melhorou, infelizmente. Na verdade, piorou. As famílias em junho ainda de 2020 sofreram o primeiro despejo. A gente denunciou muito, né, porque, poxa, a gente estava começando a ver e entender o desastre que era essa pandemia para as relações sociais e o quanto não era nada de vírus
democrático, quanto tinha um recorte de raça, ou quanto tinha um recorte de renda, né, de classe social também, na maior parte das mortes. E a gente se preocupava muito, porque no meio da pandemia poderia fazer despejo, né, de famílias. Aconteceu esse despejo de junho do ano passado, a gente denunciou muito, Giovana, porque eles apreendiam até cestas básicas, enfim, tentando inviabilizar a vida ali no local. E aí a gente criou um grupo de solidariedade, professoras voluntárias de uma ONG que criaram uma escolinha do Cerrado para as crianças que não têm acesso ao ensino remoto, né, também, porque o ensino remoto também acaba que escancara uma necessidade, né, dos tempos atuais, porque nós não podemos expor toda a comunidade escolar, todas as comunidades de aprendizagem a um vírus, né, que mata, mas ao mesmo tempo ele expõe também uma fissura, um abismo social muito grande, né, porque essas crianças da comunidade de CCBB, elas não tinham tablet, nem celular, nem computador, e se tivesse, elas não tinham pacote de dados, e mesmo que tivesse tudo isso, elas não tinham energia elétrica para carregar os seus aparelhos. Então, elas não tinham nada de acesso à educação. Então, essa ONG criou a Escolinha do Cerrado para acompanhar. A gente acompanhava muito na parte da solidariedade, da demanda por moradia, e assim foi passando o primeiro ano da pandemia. Quando chegou em março, o governo, dia 22 de março, o governo vai fazer o segundo despejo das famílias. E aí já faz com profunda violência, e dessa vez eles resolvem destruir a própria Escolinha do Cerrado também. E nós não topamos isso. Assim. Existe uma lei aqui no Distrito Federal que proíbe despejo na pandemia, existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que proíbe despejo na pandemia, que recomenda que não haja, né? E o Conselho Nacional de Direitos Humanos também tem diretrizes que, se aconteça um despejo, ele fira o mínimo possível a dignidade da pessoa humana. Então tem uma série de procedimentos que os governos não cumprem nenhum deles. Então, nós não topamos, assim, tamanha opressão, tamanha violação de direitos, e a gente entrou na escolinha e se agarrou aos pilares. E aí, os órgãos de fiscalização, a polícia, os tratores, todos em volta, tentando expulsar a gente. Nós não saímos, naquele dia eles foram embora. No dia seguinte, eles voltaram cedo e destruíram a escolinha com as pessoas dentro. E caíam pedaços da escola, feriam as pessoas. Foi um processo muito triste, sabe, Giovana? Sim, eu acompanhei, imagino para vocês que estavam lá. Pois é, só que a gente mal sabia que isso era só o começo. Esse foi o primeiro despejo, o segundo despejo na pandemia, o primeiro nesse ano, né? Aí o que a gente fez? Depois disso, conseguiu uma liminar para as famílias para que seguisse a lei, né? Que não houvesse despejo na pandemia. E a gente reconstruiu tudo em mutirão, fizemos uma vaquinha que pessoas do Brasil inteiro doaram. Assim, a gente reconstruiu a Escolinha do Cerrado, construiu banheiros ecológicos, reconstruiu as casas das pessoas, os barracos, né? De madeirite mesmo, mas é a casa delas, né? E a Escolinha do Cerrado estava linda, cara, com uma pintura, com mudas em volta, de todo tipo de árvore do Cerrado, educação ambiental na veia mesmo, assim, sabe, uma coisa linda. E aí o governo, no dia 5 de abril, já foi de novo, conseguiu derrubar a liminar na STJ, tentou de todos os jeitos localmente, não conseguiu no STJ e foi para cima da escolinha e das casas de novo no dia 5 de abril para o terceiro despejo, aí com muita violência, porque as famílias entravam nos barracos, as famílias não conseguiam acreditar, né, que estavam passando por aquilo de novo. Então, foi muita violência policial, muitas agressões e dessa vez na escolinha a gente já temendo uma violação como essa, a gente construiu andaimes para que nunca mais destruíssem uma escolinha em cima da nossa cabeça. E dessa vez a gente foi para cima da escola. E quando a polícia veio, os batalhões da Polícia Militar, o batalhão de choque, a gente falou, olha, nós estamos tentando deter uma violação, nós não vamos sair daqui de cima enquanto os senhores não saírem dessa área. E eles ficaram lá por 10 horas e a gente em cima da escola, até que eles tiveram que ir embora, porque a gente não ia sair mesmo, né? Esperaram um dia, esperaram outro dia, no terceiro dia, no dia 7 de abril, eles vieram com um efetivo, uma quantidade de tratores imensa, e começaram a destruir a escola com a gente em cima mesmo, assim, uma tragédia, assim, uma barbárie total. Ali naquele dia fizeram a minha segunda prisão, né? No meio desse mês de despejo, já tinham me prendido antes por desacato, por eu estar mostrando a liminar, que mostrava que era proibido fazer despejo, no dia que eles estavam tentando fazer, as famílias ainda estavam protegidas pela liminar. E depois, nesse dia 7 de abril, foi a barbárie, aqueles vídeos que você viu, aquela live que você viu, em que a gente, sinceramente, estava vendo uma tragédia acontecer, a gente cair lá de cima da escolinha, os tratores passarem em cima da gente, e prenderam a mim, prenderam a Érica, o Caio, o Pedro, nós fomos acusados, nós, socioambientalistas, fomos acusados de crime ambiental e fomos presos com profunda violência, né? Aquelas imagens ali, Giovana, que realmente estão na nossa memória até hoje, assim, me jogaram de cima do trator, enfim, uma situação muito crítica. E aí, até hoje, a gente ainda corre o risco de ficar 3 anos preso por esse crime, e depois começou um processo de perseguição e lawfare contra mim, brutal, assim, que hoje tem 3 ocorrências criminais contra mim, alguns processos cíveis, e felizmente tem tido uma onda de solidariedade que tem apoiado também, advogados e advogadas de vários lugares do país apoiando para tentar reverter essa violação, e as famílias, depois desse terceiro despejo, ainda sofreram mais 2, o último ontem. Jura? Ela já não tem mais nada. É inacreditável, Giovana, porque o governo foi tirando tudo, foi tirando a casa, foi tirando a escola, as criancinhas estão tendo aula agora no chão, né, no barro, mas mesmo assim as professoras voluntárias seguem lá, e agora eles vão e tomam as barracas de camping, e tomam lona, sabe? É uma violação, rasgam as barracas de camping com faca, porque
não tem mais nada assim, de edificação. Destruir a área inteira com tratores, logo eles que acusaram ativistas de crime ambiental, né? Então, é uma contradição, assim, o mundo está ao contrário, né? E aí nós estamos agora tentando resistir. Tem acontecido uma série de despejos aqui em vários lugares do Brasil e nós estamos realmente lutando pelo despejo zero, assim. Esse é um momento de que a nossa luta é pela natureza, é pelos animais humanos, que somos nós, pelos animais não humanos também, tudo isso em integração, né? E nesse momento, realmente, deter o genocídio é uma prioridade para a gente, por mais que isso traga muito risco pessoal para mim, com todas as ameaças e a criminalização, e para as outras pessoas também, mas é parte da missão histórica que a gente tem hoje, né? Agora, falando do bem viver, não que a gente não tenha falado ainda, né, que a luta dessas pessoas, a sua luta, tudo isso é parte dessa sociedade que o bem viver deseja construir, e a gente vai falar muito disso aqui ainda, mas eu acho que é bom a gente voltar para o começo. Eu acho que você deve estar cada vez mais afiado para responder isso, mas só para a gente ter uma visão mais geral, o que consiste essa linha do bem viver? Muito legal. E realmente, assim, ao longo dos anos, as pessoas cada vez mais têm tentado entender, né? Poxa, será que bem viver é um conceito acadêmico? Será que bem viver é uma marca? Será que bem viver é meramente uma ideia? Assim, e muita gente tem essa dúvida, né? Toda vez que me perguntam isso, eu tento me nutrir de onde vem o bem viver, né? Dos povos originários dessa terra aqui, que estava aqui muito antes da invasão europeia, né? Então, toda vez que falo de bem viver, eu tento trazer isso, que é uma vivência ancestral, uma forma de vida que até hoje se expressa nas suas formas mais bonitas, inclusive, onde consegue pensar os bons conviveres, como você falou no começo do programa, né, que se nutre do Sumac-Alçai, do povo Quechua, se nutre do Sumacamanha, do povo Aimara, se nutre também do povo Guarani, do Tecoporã, que é obtido a partir do Ianderecó, mas todos têm a mesma essência, assim, que é a sociedade boa, a sociedade bela, a sociedade onde a gente sente a realização mesmo, ela é obtida a partir do modo de convivência em harmonia, com as pessoas, com a sua comunidade, da sua comunidade com a natureza enquanto parte dela. Ou seja, quais são os bons conviveres que a gente constrói para que a gente se realize na vida mesmo, assim, que a gente consiga construir uma nova sociedade no lugar dessa, entendendo que a sociedade atual é o oposto do bem viver, é o mal viver para 99% da população, para todos os animais não humanos e para o restante da natureza, para o benefício exclusivo de 0,1% ali que estão no topo da pirâmide social. Então, no fim das contas, quando a gente fala de bem viver, o mundo novo que a gente sonha, sabe, Giovana? Assim, as coisas mais lindas, uma sociedade com justiça social, uma sociedade onde as pessoas sintam o que é, inclusive conceitos que as pessoas às vezes tratam como se fossem conceitos demasiadamente abstratos ou conceitos que são esvaziados pelo tempo e mercantilizados até, mas que são fundamentais. A gente falar de felicidade, por exemplo, é fundamental a gente falar num mundo tão adoecido como o nosso, né? A gente falar de formas de autossuficiência, a gente falar de formas de construção comunitária cotidiana, de serviço social auto-organizado, de complementariedade, de cooperação, um novo sentido de abundância totalmente diferente do sentido que o neoliberalismo trouxe para a gente, impôs a nós, né, da abundância a partir do acúmulo de bem material e de acúmulo de dinheiro numa conta bancária, né? Então, o bem viver traz, toda vez que as pessoas perguntam na essência o que é, eu trago essa ancestralidade originária daqui, mas tento lembrar de outros povos também, né? Se a gente pega o Ubuntu na África, também tem a mesma essência. Pega o Swadesh na Índia, pega o povo, por exemplo, de Chiapas no México também, os povos indígenas de lá, os povos Kuna do Panamá. Cada sociedade, ao longo da história, foi pensando quais são seus bons conviveres para que consiga chegar na sociedade boa e a sociedade bela. E acredito que esse é talvez o principal desafio que a gente tem para que a gente consiga cumprir nossa missão histórica agora. Eu acredito mesmo que a gente tem uma missão histórica que o bem viver é estratégico, porque é a forma da gente acabar com a exploração, acabar com todas as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade e todas as demais, e acabar finalmente com a destruição do planeta, né? Finalmente entender enquanto parte da natureza e viver em harmonia com ela, né? E isso que eu achei muito interessante de ver, né? Eu e Jordana, a gente leu um livro, que a gente estudou muito esse livro para fazer esse podcast, que é O Bem Viver, do Alberto Acosta. E ele fala muito, uma passagem do livro, ele fala, né, que ao contrário das principais correntes do ambientalismo, o bem viver não nasceu nas universidades ou nos partidos políticos, mas sim nos valores, nessas experiências existentes, né, em muitas comunidades, e principalmente nos povos tradicionais indígenas. E é isso que você falou, e o
quando a gente pensa aqui dentro da nossa realidade, a gente pensa nos povos andinos, amazônicos, mas em todo mundo, né? Parece que veio assim, é do ser humano isso. Fala um pouco pra gente dessas referências, de onde bebe o bem viver. Isso é muito bom. Toda vez que a gente pensa nesse processo, realmente é um processo bem de pé no chão, assim. As pessoas, às vezes, como você falou, assim, as pessoas estranham, às vezes falam que é muito fofo, né, falar de bem viver, e que às vezes não traria o senso de urgência desse sistema que destrói, que oprime, né, que coloca as pessoas sob o risco, inclusive, de, como diz a Sabrina, se quer carregar a vida ao século 22, né? Mas o bem viver, ele traz essa radicalidade importante, ele traz uma perspectiva, como você falou, Giovana, uma perspectiva territorializada, a partir de um trabalho de formiguinha também, né, que as pessoas vão construindo ao longo da vida, assim, nas suas relações sociais. Então, uma coisa linda do bem viver é que ele parte de uma premissa, e isso, felizmente, eu fui ensinado, né, a partir dos povos originários mesmo, de toda a luta pelos territórios, por terra e território em vários lugares do Brasil e da América Latina também, mas não só aqui, em outros lugares também. O povo palestino também pensa forma de bons conviveres, e outros povos também, né? Então, quando a gente fala de bem viver, eu fui aprendendo que coloca a gente para fazer pelo menos 3 questionamentos fundamentais. E todos os 3 tiram a gente do chão, assim. Parece uma coisa simples, mas quando a gente vai refletir eles a fundo, deixa a gente realmente sem chão, assim, num cotidiano, numa sociedade como a nossa. E a primeira pergunta que faz é, o que a gente está fazendo aqui? Qual que é o nosso papel no mundo? Sabe, Giovana? A primeira vez que eu ouvi isso, eu ouvi de um pajé, Tapuia Funiô Santier, que já fez a passagem, não está mais entre nós, morreu e dedicou sua vida à resistência do território, nele viveu e nele fez a passagem também. E ele chegou um dia para mim e perguntou isso, falou, Tiago, o que você está fazendo aqui? E naquele dia a gente estava numa guerra, né, contra as construtoras, subindo nos tratores de novo, dormindo em cima de árvore, né? E eu falei, uai, Santiago, eu tô aqui nas barricadas, igual você, né? Tô nesse dia aqui, resistindo como a gente pode, né? Ele falou, não tô perguntando o que você tá fazendo aqui hoje, tô perguntando o que você tá fazendo aqui no mundo. E naquela hora, assim, eu fiquei pensando naquilo, sabe, Giovana? E aí eu fui pra casa com aquilo, sabe? Não consegui responder na hora, aí no dia seguinte eu voltei todo ensaiado, de uma resposta linda, assim, sabe? Aí, vou falar isso pro Santiago, o que eu tô fazendo aqui no mundo? Aí ele chegou e falou pra mim, tá bom, entendi. Mas agora, qual é o seu papel na sua comunidade? Para além do que você tá fazendo aqui, qual é o seu papel na sua comunidade? Aí eu já fiquei com essa dúvida também. Ele falou, e depois que você pensar nisso, Tiago, pensa qual é o seu papel e da sua comunidade em relação à natureza. E aí essas 3 coisas servem quase como um mantra de vida mesmo, assim. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ou seja, qual é o nosso grande propósito? O que guia a gente? Depois, como se dão as nossas relações sociais, todas elas. E depois, além disso, qual é o papel da nossa comunidade, do lugar onde a gente vive, seja na cidade, no campo ou na floresta, em relação à natureza, que é parte de tudo e que nós somos parte dela, né? Esses preceitos, né? Essa ideia básica de questionar mesmo, nunca naturalizar uma relação da natureza mercantilizada, uma relação da natureza destruída mesmo, né? E colocada sempre a nosso serviço numa lógica antropocêntrica, é necessário, né? E o bem viver traz isso pra gente. Então, o bem viver muda a vida. Fazer essas 3 perguntas para as pessoas, se elas refletirem sobre essas perguntas por tempo suficiente, muda a vida das pessoas. E mudou a minha, sem dúvida nenhuma. E é isso que você falou, a visão do bem viver se opõe diretamente, né, à visão tradicional sobre esse desenvolvimento, crescimento, porque esse desenvolvimento não foi capaz de gerar melhorias na vida de grande parte da população, além de ser totalmente destrutivo aos sistemas ecológicos. Fala pra gente um pouco sobre essa noção de desenvolvimento que o bem viver procura superar. Isso é interessante porque a gente vive no sul global, né? Nós estamos aqui, embora tem gente que se pensa, né? Tem gente, inclusive de classe média, que se pensa beneficiado por esse sistema, mas a gente, na real, nós vivemos no sul global, nós estamos, portanto, na periferia do sistema capitalista, e dentro dessa periferia existe uma divisão de classe brutal, onde as pessoas sequer imaginam que é a classe dirigente, assim, porque a classe dirigente, o 0,01% sequer circulam nos mesmos lugares que as outras pessoas, tem uma quantidade exorbitante de renda e riqueza que as pessoas não conseguem imaginar. Tem gente que pensa que gente rica é servidor público, que ainda vive do seu trabalho, e que se um dia não conseguir mais viver do seu trabalho, vai depender da previdência, às vezes vai ter ou não, se tiver um problema de saúde crônico, vai depender de planos de saúde privados que negligenciam o tratamento. Ou seja, as pessoas têm uma ideia muito torta a partir de uma convivência social nas cidades do que é a classe dirigente. Mas, na verdade, a classe dirigente é realmente uma pequeniníssima parcela que está ali no topo da pirâmide que as pessoas não acessam. E estar no sul global, na periferia do sistema, coloca para a gente refletir o que é o nosso papel ao longo da história da humanidade, né? Nesse continente aqui, houve uma invasão europeia, né? Uma invasão imperialista.
aqui 500 anos atrás, e essa invasão sempre impôs aos povos desse continente, a todos os povos que vinham viver aqui, inclusive, uma lógica que a gente chama da divisão internacional do trabalho, né? Que no caso do Brasil, colocou pra gente que nós seríamos sempre um grande fazendão, uma grande mina a céu aberto, um grande poço de petróleo e um grande cassino para especulação financeira. Não é só o caso do Brasil, é o caso do sul global como um todo, né? A gente vê que cada país com suas particularidades, né, a partir de modelos extrativistas focados em alguns setores específicos, mas no caso é manter essa lógica mesmo. Essa é uma lógica colonial, né? Quando a gente estuda o Brasil colônia, né, ninguém colocava para nós que a gente ia realmente alcançar um lugar entre os grandes países, as grandes potências imperialistas do mundo, entregando o nosso pau-brasil, exterminando os povos indígenas e escravizando o negro de África, né? Ninguém colocava essa mentira para as pessoas, porque era um regime colonial, era submetido a uma monarquia e no fim das contas, não se precisava, era imposto a partir da coerção, não precisava do consentimento dos povos ali. O sistema ele se reproduz a partir dessas duas lógicas, né? Tenta convencer, quando não convence, vem a coerção, vem os golpes militares, vem todas as coisas. No caso depois, já no século XX, o sistema econômico, o imperialismo e o capitalismo encontrou uma forma nova e muito melhor de manter a sua hegemonia sobre o sul global, sobre a periferia do sistema. E é uma nova mentira colonial, que é o desenvolvimento. Essa ideia de que sigam fazendo o que vocês sempre fizeram, desde quando vocês são colônia nossas, é de entregar todos os, entre muitas aspas, recursos naturais, né, a um preço irrisório para que vocês peguem uma pequena parcela disso, uma pequena migalha disso, invistam em programas sociais nos países de vocês e quem sabe um dia vocês vão sentar à mesa conosco dos países desenvolvidos, dos países onde não vivem a barbárie que acontece no sul global, né? Isso nunca aconteceu com nenhum país, né, Giovana? A gente pega o caso, o ciclo do pau-brasil, o ciclo do café, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, todos os ciclos que a gente viveu, isso nunca aconteceu. E, novamente, agora, isso não acontece. E porque não é feito para acontecer. Quando a gente pega, por exemplo, o Brasil hoje é uma potência do agronegócio, né? E quando a gente pega as cidades, os municípios onde o agronegócio é mais forte, eles também são os municípios onde o IDH, os índices sociais de igualdade, são os piores possíveis. Então, é uma contradição muito grande. O acesso à água, a qualidade da água, o nível de agrotóxico nos alimentos e na água que as pessoas bebem, todos os indicadores sociais que dizem respeito à população e não a um pequeno detentor de um latifúndio e dos meios de produção, eles são horríveis, enquanto a balança comercial é muito elevada, né? Então, essa lógica do desenvolvimento, para nós, é isso, assim, é uma nova mentira colonial que quer manter o sul global como parte desse processo da divisão internacional do trabalho, sendo sempre primário exportador, e nunca pensando um caminho próprio, um caminho a partir dos povos, na sua relação harmônica com a natureza enquanto parte dela. Então, deter essa lógica do desenvolvimento, e aí deter, eu estou falando de deter de verdade mesmo, assim, pensar uma outra forma de se pensar nossas relações sociais, uma alternativa ao desenvolvimento. Quando a gente fala que o bem viver é realmente uma oposição ao desenvolvimentismo, às vezes as pessoas pensam, mas desenvolvimento é importante. A gente não tem nenhuma rejeição a essa palavra que está na língua portuguesa, que se chama desenvolvimento, mas sim é o que fizeram dela, nas relações sociais, né, nas relações internacionais e na dinâmica mesmo da história dos povos, né, dos estabelecimentos das relações entre os estados nacionais no mundo, do imperialismo, né. Então, para nós é muito importante que o bem viver siga sendo esse caminho totalmente diferente do caminho que o centro do capitalismo tenta impor a nós. O bem viver é um caminho construído a partir dos povos mesmo, né? Pensado para os povos e para a natureza. Assim. Então, é outra lógica. Não é o extrativismo predatório, é uma lógica de pensar realmente a verdadeira abundância. Não existe abundância numa terra devastada, né? Isso é um caminho de destruição, na verdade. Quando você pede para falar sobre o desenvolvimento deles, é um desenvolvimento que está levando a gente para o desastre ambiental planetário, para o aquecimento global, para a quebra do ciclo do nitrogênio, do fósforo, para a perda da água potável disponível em forma líquida, para a poluição atmosférica, poluição química, para todos os problemas, os 9 limites planetários, né, que colocam a gente numa posição de que ou a gente para essa roda de destruição, ou a gente vai ter a Terra devastada e potencialmente até a extinção. Então, deter esse modelo de desenvolvimento é uma necessidade histórica. Inclusive, coloca a gente para questionar as tentativas deles de pequenas mediações, né, como um capitalismo verde, como
lógicas de desenvolvimento um pouquinho mais verdes, mais bonitas, várias variações da palavra desenvolvimento que, no fim, mantém a mesma lógica de destruição com algumas compensações, mas mantém o mesmo caminho de abismo. Total, e eu fico indignada com isso, que mesmo propostas de candidatos, movimentos do nosso campo, né, eles adoram resgatar essa ideia do desenvolvimento, que prometendo crescer não sei quantos % ao ano, mas, gente, o planeta não aguenta mais que toda economia queira crescer 4,5% ao ano, a matemática não fecha, né, somos 7,6 bilhões de pessoas num planeta só. Exatamente. Isso é necessário pensar e desconstruir esses indicadores econômicos, né? O PIB, ele é um indicador que não fala nada sobre a igualdade, as relações sociais naquele país, não fala nada sobre as relações socioambientais que estão ali presentes, como está a ecologia, né? Tem um grande amigo que é um cientista climático fenomenal do Brasil, chamado o professor Alexandre Araújo Costa, que ele fala: Tiago, o tomate que eu planto aqui em casa e a hora pro nobis que a gente planta aqui para botar na nossa comida não vai para o PIB, porque isso não é contabilizado no PIB. Agora, a arma que aquela grande fabricante de arma produz, ela vai para o PIB. E qual que contribui mais para uma sociedade, né? Qual que deveria ser contabilizada com maior prioridade, né? Perfeito. Isso. Agora, a questão tecnológica é meio por aí também, né? Isso eu acho importante falar, aliás, porque em nenhum momento, como muitos costumam pensar, nem os indígenas, nem os ecossocialistas, nem os defensores do bem viver se opõem à tecnologia. Se opõem somente àquelas que não geram ganhos coletivos, certo? Exatamente, Giovana. No fim, essa é uma das grandes estigmatizações, né? Pessoas falam que nós somos abraçadores de árvores, né? Somos o povo paz e amor. E, bom, eu amo muito a ideia da paz e eu amo mais ainda a ideia do amor. E eu gosto muito das árvores também, embora não tenha nenhuma prática de ficar abraçando elas, talvez para subir, né, nelas, mas isso não é uma prática que eu adoto. Ainda assim, as pessoas estigmatizam muito as pessoas que lutam em defesa da natureza, né? A principal estigmatização é essa, assim, são contra a tecnologia, sendo que é justamente o oposto, né? Eu fico sonhando quando que a gente vai conseguir mudar essas relações para que a tecnologia consiga servir a humanidade, aos animais não humanos e à natureza. Porque quando a gente pensa, por exemplo, a engenharia genética de plantas, só que ela é orientada toda não para que ela tenha mais resiliência em períodos de seca, não para que elas consigam retirar determinados nutrientes do solo e manter outros que são importantes para um consórcio ali harmônico dentro do sistema agroflorestal e tal, mas que toda pesquisa de engenharia genética de plantas não é feita para isso, mas sim para aguentar mais veneno e mais agrotóxico, porque vai ser jogado agrotóxico para matar tudo e essa planta não pode morrer, a gente vai vendo que a ciência muitas vezes é instrumentalizada na direção errada. Quando a gente pensa uma transição energética, que é uma coisa linda e necessária, nós precisamos, cada casa, produzir sua energia solar e eólica em pequenos painéis, em pequenas turbinas, né, para que não precise ser aquelas imensas fazendas que queimam pássaros com a reflexão da luz, ou para que não sejam aquelas imensas turbinas que trazem muito problema também para territórios quilombolas, ou seja, a gente problematizar, inclusive, a tecnologia da transição mesmo, para que seja orientada para os povos numa questão que conteste, inclusive, a propriedade disso. Qual é a tecnologia, qual é o impacto que ela gera, de quem é a propriedade e a que horizonte ela serve. Então, quando a gente consegue pensar a sociedade e a tecnologia orientada para o bem comum, a gente pensa outra lógica, a gente não pensa a cidade com grandes manilhas, a gente fala muito da necessidade de todo o povo brasileiro ter saneamento básico, mas a gente está falando de um saneamento básico que também seja ecológico, por exemplo. Quando a gente está falando de gigantes manilhas para gigantes estações de tratamento centralizadas, sendo que cada casa pode ter sua bacia de evapotranspiração e tratar os seus efluentes ao mesmo tempo que está produzindo alimento, que está botando umidade na atmosfera, né? E que está, no fim das contas, criando um jardim na sua própria casa. Ou seja, tem tecnologias socioambientais que são coisas maravilhosas. Quando a gente fala de reflorestamento, não é plantar eucalipto e pinos, pelo amor de Deus, isso é monocultura, isso é um deserto verde. A gente está falando de sistemas agroflorestais, de métodos ali realmente de regeneração da floresta, que, no fim das contas, vão trazer uma floresta, mas é uma floresta também altamente produtiva, integrada com aqueles povos que vivem lá. Ou seja, a gente tem uma necessidade de avanço tecnológico cada dia maior. Poxa, Giovana, a minha mãe é cadeirante, há 15 anos, ela teve 3 AVCs e ela é acamada. E eu sonho com o dia que o avanço nas células-tronco, que avanços tecnológicos, de tecnologia de exoesqueleto e tal, vão fazer minha mãe andar de novo, vão fazer minha mãe falar de novo, sabe? Qualquer pessoa que tem qualquer problema de saúde sonha com os avanços tecnológicos. Qualquer pessoa que se preocupa com o desastre ambiental planetário sonha com os avanços tecnológicos da transição energética. E nós, ecossocialistas pelo bem viver, sonhamos também. Agora, nós precisamos direcionar isso totalmente para o bem comum e para uma relação onde o sistema econômico nunca mais submeta o ecossistema. Ao contrário,
que a gente pensa essas relações questionando a propriedade, questionando o valor de uso mesmo daquela tecnologia, não o valor de troca mesmo, e que seja realmente submetida à vontade popular, e não algo para concentrar renda, para criar novos grandes conglomerados. Ou seja, eu sou um grande entusiasta da tecnologia. Essa quarta revolução industrial que a gente vive, ela pode ser uma coisa maravilhosa, desde que o povo mande e esses grandes conglomerados e a produção de ciência obedeça. Eu acredito que esse é o caminho. E agora, para fechar, você mesmo fala que você é uma formiguinha tentando defender um novo modelo de sociedade, né? Um modelo que ainda deve ser construído considerando o contexto específico de cada sociedade. E que, pelo que eu pesquisei, se afirma como uma utopia a ser perseguida. E a gente está acostumado com uma visão que rejeita o utópico, né? Ah, isso é utópico, não serve. Ai, menina, deixa de ser sonhadora. Como é que você enxerga essa relação entre o utópico e o que a gente pode construir de bem viver desde já? É uma necessidade de sobrevivência, Giovana. Porque toda vez que a gente pensa na palavra utopia, eu me nutro muito da formulação que o Galeano fazia, né? Aquilo que motiva a gente a andar, né? A gente dá um passo, a utopia avança mais um passo ali na nossa frente também. E nos impele, né? Nos motiva a dar um passo seguinte e avançar. A gente fala de uma utopia concreta mesmo. A sociedade do bem viver, uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões e livre da destruição do planeta, ela é perfeitamente possível, desde que a gente consiga inverter as relações de produção e reprodução da vida, repensar as nossas formas de conviver mesmo e ter coragem de acabar com um sistema que é o sistema mais cruel, mais perigoso, mais destrutivo que a humanidade já inventou e que não serve a nós, está levando a gente para um processo de barbárie e potencialmente de extinção. Então é uma utopia concreta, mas é uma utopia concreta que realmente tem sentido prático e sentido histórico no curto, médio e longo prazo. Quando eu falo que eu sou uma formiguinha também, junto com tantas outras pessoas, é porque a gente realmente tem um projeto para as cidades, para o campo, para as florestas, no curto, no médio e no longo prazo, regenerando os biomas com sistemas agroflorestais, propondo um modelo que torne obsoleto o agronegócio, nos biomas, defendendo os biomas com toda a nossa força, com toda a nossa energia, porque nós não podemos destruir mais nada, a gente, ao contrário, a gente tem que regenerar o que já foi destruído, né? E nas cidades, construindo formas de serviço social auto-organizado, para que a gente encontre as saídas mesmo, as soluções concretas para os problemas concretos do nosso tempo, a partir da solidariedade, né? Com creches comunitárias, cozinhas comunitárias, lavanderias comunitárias, hortas comunitárias, projeto de bioconstrução, coletivos dos mais variados ofícios, cooperativas, todas as formas de coletividade que apontem para a gente um outro poder no lugar desse, sabe? Toda vez que a gente fala da utopia concreta, ela é construída a partir de uma estratégia de duplo poder. O Estado tem a sua diretriz e a quem ele serve, né? A classe que ele serve. E nesse momento é a classe dirigente. E nós precisamos, enquanto faz esse enfrentamento de qual o papel do Estado, enquanto ele seja necessário, a gente vai construindo outro poder a partir das relações comunitárias de cidade, campo e floresta, para que as pessoas não só resolvam seus problemas por serem classe trabalhadora numa sociedade que não é feita para elas, mas que elas, a partir dessa resolução de problemas coletivos, pequenos problemas do cotidiano, vão adquirindo essa força coletiva e passando também a pensar uma nova sociedade à sua maneira. Quando a pessoa está plantando uma horta comunitária, ela também está pensando, poxa, mas então por que a gente se organiza assim? Por que a cidade é tão segregada? Por que tamanha desigualdade? E ela tem capacidade de dar o passo seguinte, de botar uma nova sociedade no lugar dessa, assim, e gradativamente ir apontando para essa sociedade enquanto enfrenta o sistema atual, mas também já reflete, prefigura nas nossas relações de hoje o que a gente sonha. No nosso cotidiano, nos nossos mutirões do bem viver, nas nossas ações, a gente já busca e dedica maior da nossa energia para já ser relações livres de exploração, livre de opressões, livre de destruição do planeta. Então, no fim, a gente tenta já ser uma sementinha do fruto que vai vir lá na frente. E isso é uma tarefa necessária para as pessoas se motivarem mesmo, né? As pessoas já têm que poder tocar, poder viver e poder sentir o que a gente sonha lá na frente no hoje. Isso é uma cura para a barbárie do cotidiano, é o que mantém a gente em pé. Exatamente. Diante de uma situação tão grave, né? Total, é o que dá força, né? Porque senão a gente cai, porque senão por que viver, né? Já que o mundo tá tão horrível, por quê? A gente vai lutar pra quê? A gente precisa arrumar alguma coisa pra lutar, pra mudar. Eu sou bem por aí também. É isso que motiva e que tira a gente desse estado de inércia que a gente tá diante desse mundo bizarro. E uma coisa também, Giovana, que eu fico pensando sobre isso, é que assim, as pessoas falam, poxa, tá muito difícil ver tudo que tá acontecendo e tal. E quando a gente só entende a crueldade desse sistema
E seja entender no sentido teórico ou no sentido prático mesmo também. Mesmo quem não tem uma formulação sobre as relações produtivas, sobre a concentração dos meios de produção, sobre a mais-valia e a exploração que as pessoas sofrem, vive nesse sistema, né? E vê isso no seu cotidiano. Ou seja quem entende por consciência prática ou por consciência teórica o sistema que a gente vive, se a gente não acompanha isso, uma ação construtiva, que semeia uma sociedade nova no lugar dessa, o caminho mais provável é a frustração e o adoecimento. Assim, é muito difícil você ver o mundo na situação que ele está hoje e não fazer nada, e não sentir fazendo nada. Agora, ao contrário, quando você se sente fazendo algo, parece que vem uma energia, vem um entusiasmo, vem uma força, sabe? Que realmente, e nutrida por pequenas vitórias, né? Porque a gente tem derrotas, evidentemente, mas tem pequenas vitórias. E isso realmente tem uma potência transformadora, assim, que tem mudado a nossa vida e a vida de cada vez mais pessoas, assim. É lindo de ver. Biblioteca Ecológica. Agora, Biblioteca Ecológica. Chegamos ao nosso super quadro esperado. O que você trouxe pra gente hoje de dicas? Que massa! Eu vou trazer poucas dicas, porque depois a gente já vai ter a vida inteira se relacionando e partilhando ideias, mas vou trazer as dicas que mudaram minha vida. Boa! A primeira delas é um livro escrito por um uruguaio, que eu já citei aqui, chamado Eduardo Galeano, que chama As Veias Abertas da América Latina. Esse livro eu li a primeira vez há 16 anos atrás e realmente mudou minha vida. Assim. Eu não tinha a menor dimensão de como eram as relações do nosso continente, de como era essa lógica. Ele tinha um capítulo que inclusive falava disso, Giovana, o desenvolvimento é um mar com mais náufragos que navegantes, né? Eu nunca esqueci, esse livro eu li 3 vezes na vida no máximo, e eu nunca esquecia os capítulos, as coisas, o pós-fácil, eu sei quase de cor aquilo ali, porque mudou a vida mesmo, assim, uma coisa linda de ver. E é As Veias Abertas da América Latina. Além disso, eu ia recomendar 3 filmes, porque, bom, cada pessoa tem a sua forma, né, de acessar conhecimento, de promover os seus saberes e seus fazeres, né? Tem muita gente que é muito ligada nos filmes, e eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Tem 3 filmes que falam muito de cenários para o futuro. Um deles é o cenário que os do andar de cima querem. Esse filme chama Elysium, que tem o Wagner Moura, inclusive, tem a Alice Braga, é um filme Matt Damon, né? É um filme muito massa, que fala assim dos ricos tentando se salvar do desastre ambiental planetário nas suas bolhas de sociedade perfeita, dentro ou fora da Terra, né? E já tenta um pouco fazer isso, né? Onde eles destroem o mundo, mas eles ainda ficam ilesos. O Elysium é um dos filmes, mas tem um outro filme que chama Mad Max, que é onde mesmo a aposta dos super ricos dá errado e vira barbárie total. Esse filme eu não gosto muito, mas é pedagógico ver. Além disso, tem um terceiro filme, porque se eles pensam se safar sozinhos, mas eles mesmos podem não se safar e virar realmente a devastação total, né? Mas tem um outro caminho, e esse caminho é um dos filmes mais lindos que eu já vi na vida, assim, que ele é Avatar. Eu não gosto da parte do Branco Salvador lá, que é meio palha. Mas além disso, tem toda a parte dos povos originários daquela terra, derrotando aquele sistema que oprime, destrói a natureza e que explora as pessoas, e vivendo integração com o Eiwa, né, com a natureza. É uma coisa linda de ver. É lindo de ver. Então, se for pra gente ter um caminho pro século 22, que seja um caminho muito mais próximo do filme Avatar do que o do Elysium ou do Mad Max, né? Que a gente consiga realmente deter a destruição e cumprir nossa missão histórica. Ótimas dicas, maravilhosas. Bom, a minha dica hoje, eu não sei nem o que você acha desse livro, mas é que eu li e é o que eu mais me conectei com esse tema, além do seu canal, que é o Bem Viver, do Alberto Acosta, um economista equatoriano que foi ministro no Equador e que conseguiu implementar na lei os princípios, na Constituição, os princípios do bem viver. Não sei o que você acha do livro, Thiago. Eu gosto. Tem muitas formulações diferentes sobre o bem viver, né? A do Acosta é uma delas também. Eu sou ecossocialista, eu tento ir por uma outra vertente também, mas eu respeito muito. Acredito que esse trabalho de sistematização é muito importante. A história do Equador e da Bolívia inspiram muito. O constitucionalismo latino-americano, com todos os seus erros e acertos, inspiram muito uma caminhada, né? E devem servir de referência mesmo. Inclusive um livrinho seu no futuro ia ser muito bom pra gente, né? A gente ia ser muito consumidora dessa leitura. Eu tô sonhando com isso, Giovana. Tô torcendo pra não ficar 3 anos preso, né? E poder ter tempo pra fazer isso. Pelo amor de Deus, contem com a gente. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pela aula que você deu aqui. Parabéns pela sua luta. É muito inspirador te ver, te acompanhar.
Parabéns, você inspira a gente a realmente querer ser essa formiguinha que você tanto fala, que você tanto prega. Valeu demais, guerreira. Tamo junto. Valeu todo mundo do Tempo Virou. Prazer estar aqui com vocês. E ó, tomando a segunda dose, a gente já falou isso pelo Twitter, mas eu vou ressaltar aqui que eu quero você e Sabrina no Rio com a gente, tá? Porque esse encontro já tá, ó, não vejo a gente meia hora. Vai ser um grande prazer. Um abraço pro Gregório também. Tamo junto. Gente, então é isso, né? Hoje a gente conheceu mais um pouco sobre essa vertente do Bem Viver. Quem quiser se aprofundar mais no tema, pode seguir o Thiago nas redes, o canal Bem Vivendo no YouTube. Compartilhe também, agora eu vou fazer meu momento youtuber. Compartilhe a gente nas redes, vamos divulgar esse episódio, curta a gente na plataforma que você escuta pra gente ficar sempre aparecendo ali pra você, siga a gente. Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader, pesquisa e roteiro de Jordano Nader, edição Vitor Bernardes, identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferrari. E é isso, a gente fica por aqui, até a próxima terça, um super beijo!